O que está realmente sendo debatido? Que não é uma questão de latim ou não latim, ou uma questão de missa orientada, não orientada, altar colado com a parede, altar de frente para o povo. Não é nada disso. O que está realmente, né, em questão aqui é a missa como sacrifício. E isso é importante. Se a gente entender, né, onde está o centro da questão, aí a gente consegue se posicionar com relação à situação litúrgica. O que é melhor, conforme a legislação atual, conforme as possibilidades de cada paróquia. Então, trata-se da gente ver a questão verdadeiramente da missa como sacrifício. Este é o grande problema, né? Por quê? Porque existe dentro da própria Igreja Católica um movimento de protestantização da missa, ou seja, uma visão que é a visão não católica, mas a visão própria dos revolucionários protestantes, né? O sacrifício de Cristo na cruz. E negaram com veemência, né? Gostaria de apresentar para vocês hoje a posição de Lutero, de Calvino, que não é uma posição assim, não é, eles discordam delicadamente, não, eles discordam com uma linguagem bastante forte, né? Eu traduzi aqui uma homilia do Lutero que ele fez, né, no primeiro domingo do Advento. Já era protestante aqui, já não se celebrava mais a missa, né? Está nas obras de Lutero, no volume 15, página 774, né? A edição original lá de Weimar, né? Então, ele diz assim: eu declaro que todos os bordéis, os quais Deus realmente proibiu, todo homicídio culposo, roubo, assassinato, adultério, não são tão prejudiciais quanto esta abominação da missa papista. Also nicht also schädlich sein als dieser Gräuel der Papistenmesse. Gräuel é a abominação. Ou seja, não é tão prejudicial, não faz tanto mal, schädlich, quanto a missa. Então, quer dizer, se você fizer assassinatos, roubos, abrir prostíbulos, abra um prostíbulo, mas não celebre uma missa católica. É esse tipo de posição veemente de Lutero. Ou seja, ele realmente acha que a missa é uma blasfêmia. E ele tomou essa posição desde cedo, né? De tal forma que, se vocês olharem lá o nosso curso sobre Lutero e o mundo moderno, vocês vão ver que a história do triunfo da Revolução Protestante é a história da abolição da missa, né? Ou seja, foram feitos estudos estatísticos para ver como foi que, sociologicamente, se conseguiu implantar a Revolução Protestante. E o critério que foi adotado para dizer, não, nessa cidade aqui, a Revolução Protestante entrou. Parou de celebrar a missa e pronto. Aconteceu ali a Reforma Protestante. Isso. Renovado no altar. Mas se a missa é, como Lutero começou a dizer, somente um sacrifício de louvor, somente um culto, então não tem sentido você fazer um culto sem ninguém. É como você falar sozinho, né? Ou seja, tanto que antigamente os luteranos usavam a palavra missa, né? O novo ritual criado por Lutero foi de Deutsche Messe, a missa alemã, mas que era um culto protestante. Lutero escreve para os agostinianos dizendo, olha, não tem sentido fazer missa privada. Por quê? Porque a razão de ser da celebração da ceia do Senhor é o quê? É renovar nas pessoas aqueles sentimentos bons de fé em que você confia no fato de que Deus deixou para você um testamento. Então o que é a ceia para o protestante? Não é um sacrifício. É um testamento, é um dom de Deus, é uma coisa que Deus deixou, mas na Santa Missa, como nós católicos a celebramos, nós temos as duas coisas, né? Para usar a linguagem da liturgia, um admirabile commercium. Você vai e volta. A gente vê claramente que essa oração eucarística, ela está toda ela baseada na convicção de que a missa é um sacrifício. O próprio Lutero escreveu um panfleto, a abominação da missa silenciosa. Stille é silêncio em alemão, né?
Então, a missa silenciosa, ou o que os papistas chamam de cânon. O que ele fez contra a abominação da missa silenciosa, né, ele diz, ele analisa o cânon romano. É uma coisa horrorosa. O padre vai e apresenta aquele pedaço de pão e aquele vinho como se aquilo fosse um sacrifício. E diz, e traça o sinal da cruz, e diz, né, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia illibata. Como que esse é um santo sacrifício ilibado? Santo sacrifício ilibado é o que Cristo ofereceu na cruz. Não é esse pão e esse vinho que está aí no altar do padre. Depois da consagração, o padre vai e insiste. Eu estou aqui fazendo um resumo, né, daquilo que o Lutero fala contra o cânon da missa, o cânon romano. Ele diz, veja, e o padre chama aquele pão e aquele vinho de hóstia. O que é hóstia? Mas em latim, hóstia quer dizer vítima. Ostium puram, ostium sanctam, ostium immaculatam, panem sanctum vitae aeternae et calicem salutis perpetuae. Hóstia pura, hóstia santa, hóstia imaculada. Ele abomina essa linguagem. E ele fez a vida dele inteira, não somente Lutero, mas todos os reformadores protestantes, os revolucionários protestantes, todos eles fizeram um cavalo de batalha a vida inteira contra a oração eucarística primeira, o cânon romano. Duas coisas que eles achavam o fim da picada, que jamais aceitaram. É o ofertório e o cânon romano. Essas são as duas desgraças da missa católica. Porque pela oração eucarística primeiro não tem como fugir da ideia de que a missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, que aquilo lá é um sacrifício verdadeiramente oferecido. Ele está centrado numa coisa. Não se trata de saber se a missa é um sacrifício no sentido amplo. Trata-se de saber se a missa é ou não é um sacrifício no sentido estrito. Aula passada. Primeiro, tem que ter um sacerdote no sentido verdadeiro e próprio, ou seja, é um homem que recebeu uma delegação, uma deputação para oferecer um sacrifício em nome do povo, ou seja, um sacrifício público. Os protestantes não aceitam isso. Não aceitam o sacerdócio católico, o ministro, porque eles aceitam o sacerdócio batismal, ou seja, o sacerdócio no sentido amplo da palavra. Cada um é seu sacerdote. Mas não é sacerdote no sentido estrito da palavra, por quê? Porque você não recebeu a delegação de oferecer o sacrifício em nome de todos. Você oferece o seu sacrifício, o outro oferece o outro sacrifício dele. Então não é sacrifício no sentido estrito da palavra. Segunda coisa, não é sacrifício no sentido estrito da palavra, número 1, porque não tem sacerdote. Número 2, porque não há nada sensível. Ou seja, para que haja sacrifício no sentido estrito da palavra, tem que ter uma coisa sensível, um objeto sensível, ou seja, um cordeiro, um boi, um touro, pão e vinho, uma coisa lá fora que é oferecido, né? Ou o Cristo que oferece o seu corpo que é sacrificado na cruz. Tem que haver algo sensível lá que está sendo oferecido. Sinal externo de um sacrifício interior da vontade, da alma. Mas se não houver esse sinal externo, não é sacrifício no sentido estrito da palavra. E tem que haver a modificação, ou pela morte, né, do animal, ou pelo derramamento do líquido, ou no caso do pão e do vinho consagrados na missa, que é a transformação, é a consagração, a transubstanciação. Não, né? Nós somos cristãos, Deus é um Deus de amor, Deus não quer sacrifício. Pela madrugada. Gente, quando a Bíblia fala, né, que Deus não quer sacrifício, ali a Bíblia está falando, está usando a palavra sacrifício no sentido de sacrifício exterior, isento de sacrifício interior. Aí nós estamos num formalismo farisaico, é um farisaísmo, é uma exterioridade. Então é claro que sacrifício é inválido, né? Quando Deus diz assim, misericórdia eu quero e não sacrifício, é que Deus está dizendo assim, ó, eu quero que o coração de vocês ofereçam o sacrifício de misericórdia, ao mesmo tempo que vocês oferecem o sacrifício externo lá. Então não é que Deus não quer sacrifício, o sacrifício faz parte da natureza das coisas, é necessário. O sacrifício é do ser das coisas. Então, se Deus é mais, eu adoro. Então, se eu adoro, é necessário que haja um sacrifício de adoração, um sacrifício que expresse a adoração. Segunda coisa, vamos pensar a coisa. Você com seu pai e sua mãe. Se seu pai e sua mãe têm mais e deram coisas para você, deram a vida para você, protegem você, dão a você casa, comida, né, cuidados, educação, carinho, qual é a segunda reação sua?
é a natureza das coisas? Gratidão. Ação de graças, é evidente. Ou seja, esse é um relacionamento com duas pessoas de níveis diferentes. Primeiro, eu reconheço a superioridade e honro. Segunda coisa, ao receber as coisas, eu tenho gratidão. Eu agradeço. Então, esta gratidão, ela é importante. Tá? E esta gratidão, aqui, ela faz parte da realidade cristã, sem dúvida nenhuma. É necessário que haja ação de graças, Eucaristia. A palavra Eucaristia quer dizer isso, ação de graças. Terceira coisa que a gente observa no relacionamento de um filho com o pai e a mãe é que exatamente porque o pai tem mais, a mãe tem mais e o filho tem menos, o filho pede coisas para o pai. Né? Você, papai, eu estou precisando disso aqui. Então existe essa coisa impetratória, ou seja, o pedido, intercessão. Quando nós falamos que as 4 finalidades do sacrifício, quando ele diz que todo sacrifício é adoração, ação de graças, intercessão e reparação, satisfação, eu não estou falando uma coisa que é tirada dos manuais da escolástica porque alguém disse. Não, é porque basta você abrir o olho que você vê que é isso. Isso define o relacionamento de uma pessoa que é inferior e uma pessoa que é superior. E Calvino, então, está aqui a Instituição da Religião Cristã de Calvino, o volume 2º, capítulo, no livro 4º, capítulo 18, já no finalzinho, ele fala da missa papal, né? Sacrilégio pelo qual a ceia de Cristo foi não apenas profanada, mas destruída por completo. Então, o que é a missa papal? Missa papal aqui quer dizer a missa dos papistas, nós, a missa católica. Veja só, ele diz assim: com estas invenções e outras semelhantes, Satanás, como que espalhando suas trevas, esforçou-se em ofuscar e obscurecer a Santa Ceia de Cristo para que nem mesmo sua pureza fosse mantida na igreja. O que Satanás fez? Satanás fez, vou ler, abre aspas, crer que a missa é sacrifício e oferenda para alcançar a remissão dos pecados. É aqui que está a desgraça, que a missa é sacrifício e oferenda. Esse é o ponto da discórdia. Para luteranos, para calvinistas, para qualquer tipo de protestante, eles não irão aceitar que a missa seja um verdadeiro sacrifício. Quero bater nessa tecla. Sacrifício no sentido estrito da palavra.